Sabe qual é o grande problema entre conselho de outras pessoas atualmente? Todo mundo se acha especialista nisso. Claro, dar conselho é fácil, afinal ninguém precisa lidar com as consequências. Mas aí vem a pergunta que poucos fazem. Por que diabo você escutaria alguém que não chegou onde você quer estar? Veja, essas pessoas estão cheias de opiniões sobre como você deve viver sua vida. Mas quando você olha para elas, você percebe que elas estão estacionadas na própria mediocridade. Elas querem ensinar a dirigir quando elas mal sabem tirar o carro da garagem. Essa que é a verdade. O pior, Não paga imposto, é que roubar? com tanta certeza, com tanta veemência que dá até vontade de acreditar. Mas, vou ser sincero, a gente não deveria. A verdade é que a maioria das pessoas projeta suas próprias frustrações em você. Elas querem que você jogue seguro porque elas jogaram seguro. Elas querem que você aceite o bom o suficiente, porque na verdade foi isso que elas fizeram. Foi isso o máximo que elas conseguiram, sabe? No fundo, essas pessoas têm medo que você consiga algo que elas jamais tiveram coragem de tentar, quanto mais conseguiram. Veja, se o conselho que vem de alguém que está no mesmo lugar, preso naquela mesmice, não conquistou aquilo que você espera de alcançar, qual o valor desse conselho? Ninguém pode sair do conselho de uma pessoa que não conseguiu conquistar aquilo que você desejou. Para mim, o valor desse conselho é zero, absolutamente nenhum. As pessoas, elas não podem te levar além do que elas mesmas se permitiram. O conselho com liberdade de olhar vem, na verdade, de pessoas que já superaram as barreiras que você talvez esteja enfrentando. O conselho eficiente, de valor, talvez venha daquela pessoa que caiu e já levantou. Talvez de quem sabe pensar, pelo menos na briga, quem quer ganhar. E não quem está só na arquibancada. Infelizmente na internet a gente vê muito especialista em nada. Fala de muita coisa, mas na verdade não vive nada. Aponta alguns estudantes que ele está lá. Na verdade nunca esteve. Todos os momentos ele teve a arquibancada. E é só aqueles pecadores. Mas sabe o que é pior? É que muitas pessoas que adoram distribuir conselhos da vida, elas nem sequer têm coragem de fazer o que elas mesmas pegam. Elas falam uma coisa e vivem outra. Elas dizem para você ser paciente, para esperar o momento certo, mas passaram a vida inteira esperando e o momento dela nunca chegou. Tem muitos assim. Dizem para você não correr riscos, que seguro, morrer do velho, mas é justamente esse medo de arriscar, sabe? Mantém essas pessoas na mediocridade, na mesma. E aí você vai seguir os passos de alguém que nunca saiu do lugar. É um negócio meio estranho. Como é que a gente vai aceitar lições de natação de alguém que nunca entrou na água? Como é que alguém que nunca pegou em uma arma vai me ensinar a usar? Veja, elas podem até te dizer como nadar. Na hora que você pular na piscina, quem vai afundar é você, e não elas. Sabe por quê, cara? Porque conselhos vazios são isso. Conselho vazio é ilusão de segurança. Essas pessoas que fazem servir que você está fazendo algo certo, na verdade, elas estão te prendendo no mesmo ciclo de estagnação que elas mesmas vivem. Essas pessoas, na verdade, elas adoram se posicionar como guias, como verdadeiros gurus, sabe? Na verdade, elas são âncoras disfarçadas. Elas te seguram no corpo. Elas te impedem de desarpar para águas mais profundas, sabe? Porque, no fundo, elas sabem que se você for além, você vai conseguir muito mais do que elas. Você vai conseguir provar que o que elas viveram foi o que elas conquistaram primeiro. E elas, na verdade, se contentaram com migalhas, enquanto podiam ter uma refeição completa. E isso, na verdade, isso dói muito. Essas pessoas estão além disso. Muito mais do que elas admitem. Veja, pessoas vão querer abrir a boca para nos guiar o tempo. Mas da próxima vez que alguém que não está onde você quer estar, abrir a boca
querer te dar um conselho, talvez você devesse assim, se fazer uma pergunta. Essa pessoa realmente sabe o que está falando? Ou está simplesmente tentando convencer e aceitar a vida medíocre que ela mesma escolheu? A verdade é que os conselhos são baratos e as opiniões não solicitadas são ainda mais. Quem realmente sabe o que está fazendo, quem chegou aonde você quer chegar, na verdade, raramente vai perder tempo tentando te convencer. Veja, quem está com a razão não precisa de muito argumento, porque essas pessoas entendem que o caminho é cada um tem que trilhar o seu próprio caminho. Elas não querem aprender a passar, elas te inspiram, na verdade, a viver um bom tempo. Veja, não é só uma questão de ignorar esses conceitos, é de entender que eles realmente são tentativas desesperadas de manter o status quo, sabe? Quando alguém te diz assim, olha, eu não sou intelectual, o que elas realmente estão dizendo eu não tenho coragem de ir além. Então eu acho que você também não deveria. Quando te aconselham a jogar pelo seguro, o que você está ouvindo na verdade é assim: eu aceitei a minha própria mediocridade e seria insuportável para mim ver você se destacar. Mas para pensar, essas pessoas são mestres em mascarar a própria ideia. Eles disfarçam como se fosse uma falsa preocupação, mas na verdade é uma falsa preocupação. Elas fingem que estão te protegendo, fingem que estão com a verdade, mas na verdade o que elas querem é garantir que você não prove o quanto elas forem ineficientes na vida. Porque se você fizer diferente do conseguir, você vai desmascarar a grande mentira da maioria dessas pessoas. Veja, essa verdadeira parece dolorosa para muitas pessoas, mas na verdade às vezes a gente precisa ser impiedoso. A gente precisa, na verdade, não deixar espaço para vozes pequenas, vozes mesquinhas, pessoas que só querem, na verdade, nos puxar para baixo. A gente precisa reconhecer que, na verdade, essas pessoas, na verdade, são obstáculos que a gente precisa superar. E não esse, assim, muita gente, em todo lugar. Deixa eu dar um conselho, faça um favor assim, filme. Deixe passar somente aquilo que vem de quem já percorreu o caminho que você quer. Ou de pelo menos alguém que está percorrendo, o resto, na verdade, é ruim. Ninguém fez história seguindo a multidão. As grandes conquistas, na verdade, vêm daqueles que ousam ignorar o senso comum, daquelas pessoas que desafiam os conselhos fáceis, daquelas pessoas que optam por seguir a sua própria intuição, mesmo que signifique caminhar sozinho. Na verdade, essa verdade for mais crua e nua. Se você quiser chegar aonde poucos chegaram, você vai ter que fazer aquelas coisas que poucos fizeram. E isso começa exatamente silenciando, às vezes, essas vozes que nunca tiveram coragem de ir além, sabe? Dar um passo no desconhecido.